Vamos juntos então na nossa meia hora? Essa semana aqui no jornal a gente anunciou que uma linha de ônibus de São José dos Campos, bastante movimentada, que faz a linha Zona Leste Centro, tinha ganhado novos horários. Então o que a gente fez? Pegou carona neles para saber se realmente melhorou alguma coisa. Era por volta das 7 horas da manhã quando a nossa equipe chegou na Eco Campus de São José. Os passageiros já se organizavam em longas filas para esperar pelo embarque. Na Eco, não vimos cartazes falando dos novos horários das linhas 341 A e B. E os passageiros, então, nem estavam sabendo da novidade. Ninguém informou dos novos horários. Para mim, não. Assim que um ônibus partiu, em cerca de 8 minutos, outro ônibus estacionou na Eco. E já tinha outra fila pronta para o embarque. Eu vou embarcar aqui agora na linha 341 Eco, Campus São José até o Terminal Central. O ônibus já sai praticamente cheio daqui, da Eco. A informação que a gente tem é de que já nos próximos pontos ele fica lotado. É isso que a gente quer conferir. Aos poucos, o ônibus ficou cheio. A Amparo diz que durante o horário de pico, os ônibus saem sempre desse jeito. Muito lotado, vai. Às vezes é mais gente em pé do que sentado. Quem pega ônibus mais cedo parece ter que enfrentar uma situação ainda mais complicada. Esses de 6h30, 6h15 que saem daqui é 2 articulados. Sai lotado. Daqui já? Daqui. A Vanessa viaja sempre de pé. Como ela desce na Avenida Tancredo Neves, acaba sendo uma estratégia para ela conseguir descer. Eu já pegava um outro horário que já estava bem cheio também, aí eu comecei a pegar esse horário para poder já não ter esse sofrimento na hora de descer. E os passageiros reclamam que mais horários não resolve. Eles precisam de mais coletivos para dar conta de levar tanta gente. Mais ônibus, porque não dá, é horário de pico. Pelo menos uns 2, 3 ônibus aí para poder ajudar. Porque é muita gente que precisa. É um horário que está todo mundo saindo para trabalhar, então precisa do transporte público. E imagine a situação para quem pega o ônibus antes mesmo de chegar na Eco. Eu tenho que sair de casa pelo menos umas 6h50, 6h40 para pegar esse ônibus aqui. Tem pessoas que saem um pouquinho antes para pegar o quê? Espera sair o primeiro ônibus para entrar na fila do outro para poder sentar. São 30, 40 minutos para sair de dentro de um bairro, dependendo do caso. 30, 40 minutos, você pode chegar no centro. A gente paga passagem, precisa melhoria, né? Os bairros estão crescendo, a região está crescendo, aí precisa melhoria. Então, na verdade, mais ônibus para resolver o problema não puseram, é isso? Vamos conversar com o Pedro Melo. Pedro, a gente estava aqui achando, puxa, que legal, vai resolver o problema do pessoal, só que não, continua a mesma coisa. O que a prefeitura disse sobre isso? Oi, Elisa, muito bom dia para você. Exatamente, né? Na quarta-feira a gente anunciou, foi praticamente um favor para a prefeitura, né? Dizendo que tinham novos horários. Acontece que foi só quem assistiu o Bom Dia Vanguarda de quarta-feira que ficou sabendo disso, porque as pessoas em si, dentro dos ônibus, ainda estão sem o aviso, não tem cartaz falando desses novos horários, explicando quais são as partidas novas, tanto na 341A quanto na 341B, só para entender a diferença. Uma sai daqui da Eco e vai até o Terminal Central, e a outra linha sai daqui da Eco e vai até a Avenida José Longo. Aqui também, ó, tem um outro espaço que a gente vê, não tem nenhum aviso novo, tem até o espaço ali, se precisarem colocar um aviso, avisando, né, dizendo dos novos horários, poderia ser colocado aqui, mas também não tem. Conversei com os passageiros hoje desde cedo, quando a gente chegou aqui, e nós estamos sabendo que eles ainda não foram informados dos novos horários. Ontem, quando a gente viajou nos ônibus, os próprios cobradores, motoristas disseram que estavam sendo informados aos poucos, que ainda não tinham noção desses novos horários. Aqui, todos os ônibus que saíram antes, desde o momento que a gente chegou aqui, por volta das 6h50, por aí, todos saíram cheios. Agora é um ônibus articulado, desses sanfonados. Esse aqui, a princípio, todo mundo vai conseguir sair dentro desse ônibus sentado. Mas todos os outros anteriormente a esse aqui saíram em pé, ônibus cheios. Isso aqui no primeiro ponto, ou seja, na saída. Ou seja, ainda faltam outros pontos. Nós abrimos o espaço, inclusive, para que o secretário de Mobilidade Urbana viesse até aqui para responder os nossos questionamentos, para a gente trazer essas respostas aqui dos moradores, mas eles mandaram apenas uma nota, não quiseram vir falar com a gente ao vivo, dizendo que é feito um estudo de demanda de horários de todas as linhas que são monitoradas diariamente e que foram incluídos novos horários na partidas. Isso a gente já falou. Acontece que não tem uma resposta com relação à quantidade de ônibus, porque sair do primeiro ponto já com o ônibus lotado, imagina nos próximos, as pessoas precisam entrar. E aí acaba acontecendo daquela
infelicidade do motorista que acaba não podendo abrir a porta porque não tem mais como colocar passageiros para dentro. Então fica de novo um espaço aberto para que a gente tente falar com o secretário e entender por que é que ele não veio conversar com a gente e dar uma resposta para os moradores, não é para a gente, como a gente sempre fala. Mais ônibus e não mais horários, porque a princípio não resolveu a situação. Elisa. Então, resumindo, o problema continua, nada foi resolvido, mesmo com mais horários, né, Pedro? Obrigada. Aproveitando até o assunto, se você quiser que a gente pegue carona em algum ônibus que está sempre lotado na sua cidade, que há tempos você pede uma solução e não tem, manda pra gente na rede social, vai lá na rede social do Bom Dia Vanguarda ou pelo nosso aplicativo Vanguarda Repórter. Quem sabe a gente não pega uma carona e mostra aqui no jornal o seu problema.